Fala, Render People! TyFlow, já ouviu falar disso? Tyson. Se você não conhece o TyFlow, eu te conto pra que ele serve. Tyson é o cara que desenvolveu o TyFlow, é o nome dele, Tyson, por isso que é TyFlow, tá? Olha só, o TyFlow é um simulador de partículas criado pro 3D Studio Max. E quando você fala um simulador de partículas, pra que eu quero um simulador de partículas? Mas olha só, ele é capaz de criar animações incríveis, tá? Como essa que você tá vendo aqui na sua tela. E essa é uma novidade aqui do canal hoje. Por quê? Hoje mesmo você vai aprender de forma bem fácil, simples, como criar a sua primeira animação utilizando o TyFlow. Vale a pena o seu like no vídeo ou não, tá? Eu acho que vale sim. E quem é que vai ensinar você a fazer isso? Sim, vai ser o Rui, ele é o nosso expert, professor de TyFlow dentro da Academy e vai te guiar por todo o processo para atingir esse resultado que você está vendo aqui agora na sua tela. Então se ajeita aí na cadeira, papel, caneta e bora pro tutorial depois da vinheta. Fala, Render People! Rui aqui e hoje a gente vai ter o nosso primeiro tutorial de TyFlow aqui pro nosso canal do YouTube. Cara, eu tô muito animado com isso, porque dependendo, né, obviamente, de como a galera aceitar e curtir esse tutorial que a gente vai fazer aqui, novos tutoriais de TyFlow vão vir, tá? E cara, dá pra fazer muita coisa irada dentro do TyFlow. Eu tô aqui no site deles, inclusive, olha só quanta coisa. Eles já tem um showcase, vamos dizer assim, né? Tudo isso aqui, cara, esses tecidos, essas coisas balançando, essas partículas todas, destruição e muita coisa irada, é tudo feito com TyFlow dentro do Max de um jeito super otimizado, cara, e isso é muito bom, tá? Inclusive, olha só quantas animações do Under ele fez utilizando o TyFlow. Então tem muita coisa irada que dá pra gente fazer, tá? Eu entrei primeiro, antes da gente partir pra tela do Max e te mostrar como a gente vai fazer aquela animação que você viu no começo do vídeo, eu quero te mostrar onde você pode baixar o TyFlow, né? Basta você vir aqui no link, né, pro.tyflow.com, o link tá aqui na descrição do vídeo, inclusive, e daí você pode dar um Get TyFlow. Aqui você vai ser levado para as partes dos planos, né? Eles têm dois planos, o plano Free e o plano Pro. A básica diferença deles é o multithreading, tá? Ele tá escrito aqui, ó, no multithreading no caso do Free e o full multithreading no caso do Pro. O que isso significa? Que o Pro vai utilizar toda a força de processamento do teu computador e o Free não vai utilizar, né? Ou seja, no Free as animações podem levar um pouquinho mais de tempo para ser calculadas, tá? Para esse tutorial não é um problema, então você pode baixar o TyFlow Free mesmo. Clicando aqui em download, você vai ser levado para a página de docs deles, né, da documentação do TyFlow, e para poder baixar é só dar um I accept the EULA, né, os termos de uso, e baixar a última versão aqui do TyFlow. No caso desse vídeo é a versão 1.109, tá? Aqui tem todas as informações que você precisa, inclusive de como instala, vai vir um Readme junto, bem tranquilo, tá bom? Agora vamos lá para a tela do Max pra gente poder aprender a fazer a animação ali das pipocas saindo da panela, né? Vai ser muito legal. E olha só, eu já tô com a minha cena aqui aberta. Eu fiz numa cena de estúdio pra gente ter o TyFlow isolado, sem interferência de outros objetos, texturas, a cena mais leve, assim vai ficar mais rápido de carregar e mais fácil de você ver tudo isso aqui em ação. E olha só que massa. Eu vou fazer o seguinte, olha só, eu vou até te mostrar o flow pronto pra você ver como que ele vai ficar no final das contas, né? Olha só, então vai ser algo bem simples, bem fácil de fazer, muito tranquilo de você acompanhar. O que eu vou fazer agora? Fechar essa janela e deletar o TyFlow, deletar também esse ícone que tá aqui dentro, porque eu vou te mostrar do zero como a gente vai fazer isso, tá ok? Vamos lá. Primeira coisa de tudo, onde eu crio um TyFlow? Onde eu crio um flow do TyFlow? Eu vou vir aqui no painel Create e aqui embaixo, com o TyFlow instalado, eu já vou ter esse botãozinho aqui do TyFlow. Clicando nele, é só a gente clicar em qualquer lugar da nossa viewport, clicar, segurar e arrastar o nosso mouse para definir o tamanho do ícone do TyFlow. Também funciona se você só der um clique simples, tá? Eu vou só mover ele um pouquinho aqui para cima, para ficar mais fácil de a gente enxergar. E eu vou até renomear esse carinha aqui, de TyFlow para TyFlow _ pipoca. Desse jeito, bem legal. Show de bola! Agora nos modificadores é que a gente vai trabalhar em cima desse TyFlow, tá? A gente criou ele no painel Create e a gente vem para os modificadores agora. Para a gente poder abrir a janela de edição do TyFlow,
a gente precisa clicar nesse botão aqui, ó, o Open Editor, tá? Eu abri aqui a janela do editor, eu vou só posicionar ele mais ou menos aqui no canto da minha tela e eu vou dividir a nossa viewport para você conseguir enxergar tudo muito bem. Show de bola! O que é essa janela aqui, né? Essa janela é o editor do TyFlow. É aqui que a gente vai construir o nosso flow através de nodes. E o que são nodes? São justamente as modificações, as partículas que a gente vai criar para que a nossa simulação, a nossa animação possa acontecer. Primeiro de tudo, eu vou deixar o meu slider aqui no frame 0, tá? Eu tô aqui com 240 frames, talvez o seu esteja com 100 frames, não tem problema, tá? Para você ajustar isso, é só vir aqui em Time Configuration e daí aqui em Animation, você decide quantos frames você quer que tenha. Eu deixei 240, que são 10 segundos de animação. Eu vou deixar aqui 120, que daí seriam 5 segundos de animação para 24 FPS, tá? Note que o meu frame rate, ele tá aqui em 24 no modo filme, beleza? Agora vamos começar a criar o nosso flow. Infelizmente, nesse vídeo eu não vou conseguir te explicar com profundidade o que cada um desses botõezinhos aqui fazem. Isso inclusive é uma coisa do nosso curso de TyFlow, mas à medida que a gente for criando juntos, você vai entender de forma bem completa o que a gente está fazendo juntos aqui, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, e isso é muito comum a gente fazer sempre que trabalha com TyFlow, é trazer um birth aqui para o nosso evento. Só clicar e arrastar, perceba que ele já vai criar um evento, né? Um evento 001, e ele já criou também um display. O display é o que permite a gente ver as partículas aqui na viewport. O que o birth ele faz? Eu vou até esconder essa panela aqui e vou esconder também as pipocas que eu acabei tirando do hide aqui. Perceba que ele criou um pontinho azul no meio da minha viewport, né? No meio do meu grid. Esse pontinho azul é justamente a primeira partícula que ele acabou de criar. E o birth, que significa nascimento em inglês, ele está dizendo justamente para o meu TyFlow o seguinte: olha só, eu quero que desde o frame 0, que no caso é o nosso start, até o frame 120, que é o nosso end, você crie um total de 200 partículas. Se eu mover o meu slider aqui, perceba que nada muda. Por quê? Porque todas as partículas estão sendo criadas em cima da coordenada 0, ou seja, uma em cima da outra, então meio que não faz diferença. Se eu colocar um outro operador aqui, por exemplo, o operador speed, eu vou colocar ele abaixo aqui do meu birth, olha só o que começa a acontecer. Essas partículas começam a se espalhar. E quantas partículas vão estar sendo espalhadas? 200 partículas, tá? Isso é só para te mostrar o efeito aqui do birth, ok? Agora que eu criei aqui a minha partícula, eu preciso posicionar essas partículas, no caso, dentro da panela, que tá bem aqui. Eu acabei de dar um unhide nela. Como é que eu faço para posicionar essas partículas dentro da panela? Existe um helper do TyFlow. O que é um helper, né? É um objeto do 3D Studio Max que serve para ajudar a gente a fazer alguma coisa. No caso, esse helper vai me ajudar a posicionar as minhas partículas no lugar que eu quero. Eu vou vir aqui no painel Create, né? E aqui em Helpers, que é esse esquadrozinho aqui, eu tenho os helpers do TyFlow. É só clicar no drop down aqui, eu tenho o meu TyFlow. E o helper que eu quero criar é o meu TyIcon. É um ícone do TyFlow. Você já vai entender para que ele serve. Eu vou olhar inclusive da vista de topo e eu vou criar esse ícone apenas clicando bem no centro aqui da minha panela. Ele vai criar um ícone quadrado. Se eu vier no painel de modificadores desse ícone, eu posso trocar o formato desse ícone de retangular para círculo. E daí ele vai virar um círculo perfeito, assim, desse jeito. Eu posso até aumentar um pouquinho, mas eu acho que desse tamanho tá bom. A única coisa que eu vou fazer agora é olhar na vista front e rotacionar. Perceba que esse meu ícone, ó, vou até isolar ele, ele tem uma seta. Essa seta aponta para onde as nossas pipocas elas vão começar a crescer, tá? Então eu vou dar um rotate aqui para que elas sejam lançadas para cima, né? E eu vou só subir ele um pouquinho para ele não ficar encostando no fundo da panela, né? Para ficar desse jeito. Beleza, vou tirar a seleção, a isolamento aqui da seleção e agora nós temos o nosso TyIcon. Para posicionar as minhas partículas em cima desse ícone que a gente criou do TyFlow, existe um operador aqui dentro do nosso TyFlow chamado Position Icon. É esse carinha aqui. O que ele permite fazer, justamente posicionar as partículas, né? Então eu vou trazer ele para baixo do birth, ele cria uma linha verde ali para mim. O que eu preciso fazer agora é dar um pick e selecionar o meu ícone. Assim eu estou dizendo para ele em qual ícone ele deve
posicionar as minhas partículas. Olha só que legal. Agora as nossas partículas começaram a crescer ali em cima desse meu ícone. Show de bola, né? Já é algo interessante para nós. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar essas minhas partículas e deixar elas com o formato da pipoca, né? Eu preciso que elas tenham realmente essa geometria aqui, né? Desses bloquinhos de pipoca que eu peguei. Como eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de um operador chamado Shape. Ele tem aqui um operador Shape que permite a gente assinalar uma forma geométrica para as nossas partículas. E eu vou posicionar ele abaixo do Position Icon. E olha só o que eu vou fazer agora. Aqui dentro do Shape, a gente tem várias modificações que a gente pode fazer, né? Mas por enquanto, aqui dentro desse grupo chamado Mesh, eu posso escolher formas geométricas padrão do próprio TypeFlow que já vem junto com ele para essas minhas partículas. Então eu vou mudar para 3D e por enquanto eu vou deixar como esferas, low res mesmo, né? Que é a resolução das minhas esferas. Se eu mover aqui agora o meu time slider, você vai ver que nada está acontecendo, as partículas continuam sendo pontinhos minúsculos que quase nem dá para ver. Para eu conseguir ver a minha geometria, eu preciso entrar aqui dentro de Display e trocar o Display Mode de Small Dots para Geometry. E agora sim, quando eu passar o meu slider, a gente vai ver as geometrias aparecendo ali. Muito legal, né? Uma coisa que eu quero que você perceba também é que o TypeFlow interpreta os nossos operadores aqui como se fosse uma cascata, né? Eles vão de cima para baixo. Então, primeiro ele interpreta o Birth, depois o Position Icon, depois o Shape e depois todos os outros que a gente acabar colocando por aqui. Muito legal desse jeito, né? Agora, o que eu vou fazer? Vou substituir essa minha geometria pelas pipocas. Como é que eu faço isso? Olha só. Eu vou selecionar primeiro todas as pipocas desse jeito e poderia ser qualquer objeto que você quiser, tá? E daí eu vou aqui dentro do meu shape, eu vou primeiro deletar essa esfera, tá vendo que eu tenho uma lista aqui de geometrias? A primeira é a esfera, eu vou remover ela, pronto, não tenho mais nenhuma geometria aqui na minha lista. E agora que eu tô com as minhas pipocas selecionadas, eu vou dar um Add Selected, ou seja, ele vai adicionar todas as pipocas à minha lista. E por que eu tenho várias pipocas? Porque cada uma tem um formato diferente, né? Assim a gente tem um pouco mais de randomização, fica bem mais natural a nossa animação. Vou dar um Add Selected e todas elas vão aparecer aqui. O que eu posso fazer agora é pegar essas pipocas aqui da minha viewport e dar um hide nelas, né? Vou dar um botão direito, Hide Selection, e agora eu não preciso mais delas. Eu vou vir aqui na vista da minha câmera e como a gente pode ver, nada está acontecendo, né? Se eu esconder aqui a panela, aí eu vou ver algumas pipoquinhas aparecendo ali, mas até agora elas nem estão se movimentando. Eu só estou achando elas um pouco pequenas demais e a gente pode aumentar o tamanho delas aqui dentro do TypeFlow com um outro operador chamado Scale. Eu vou colocar ele logo abaixo aqui do Shape, para ele poder aumentar o tamanho. E qual vai ser o Scale Value, o tamanho da minha escala? Vai ser de 200%. Assim elas vão ficar um pouquinho maior. Perceba que ele já trocou todos os parâmetros para 200, porque eles estão linkados por essa setinha aqui. E agora vai vir a grande mágica desse flow que a gente está criando juntos aqui. Essa é a grande sacada, tá? Existe um operador aqui dentro do TypeFlow chamado Physics Shape. Physics com X, tá? X. E o interessante desse operador aqui é que ele vai transformar essas nossas partículas em partículas físicas. Como assim partículas físicas? Eu vou te exemplificar com uma outra geometria. Olha só, eu fiz um outro flow rapidinho aqui só para te mostrar o que é o Physics, tá? O Physics ele faz o quê? Perceba que aqui eu criei um flow parecido com o que a gente já fez. Eu fiz um Birth, Position Icon, coloquei o ícone ali em cima, apontado para o chão, um Shape, que foi onde eu coloquei esses meus cubos, e daí o Physics Shape. Olha só o que acontece quando eu dou um play nessa animação aqui. Eles começam a cair, colidir uns com os outros, colidir com o chão, eles têm atrito, fricção, eles têm também o bounce que a gente chama, né, que eles batem no chão e quicam um pouquinho. Então tudo isso é calculado automaticamente pelo TypeFlow. Imagina como seria complexo e difícil e trabalhoso também a gente animar tudo isso aqui na unha, na mão, cubo por cubo. A gente não precisa fazer isso. O TypeFlow ele tem essas propriedades físicas. Então vamos voltar lá, por exemplo, das pipocas para a gente poder utilizar esse recurso. Gente, o TypeFlow ele é um absurdo, não é?
Ele é leve, prático para se criar simulações, né, que manualmente aí seria praticamente impossível de se criar, tá? Aí, olha só, saiba que dentro da nossa escola do After 3D Academy a gente tem um curso completo de TyFlow, tá? E nele você vai aprender tudo sobre esse plugin maravilhoso, sobre os conceitos, sobre os operadores, flows mais complexos e tudo mais, tá? O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então olha só o que vai acontecer a partir do momento que eu colocar um Physics Shape na minha simulação das pipocas, né? Já coloquei ele aqui e vou dar um play na minha animação. Perceba que ele vai travar um pouquinho, ele até demora um pouco, porque quando eu faço qualquer alteração aqui no meu flow, ele precisa carregar e calcular frame por frame até o frame atual que eu estou. No caso, eu estou no frame 70 aqui, né? Então, quando eu movo, se eu selecionar o TyFlow, a gente vai ver isso, olha só. Perceba que tem uma barrinha roxa aqui. Conforme eu vou movendo para frente, ele vai calculando a minha simulação para poder me mostrar o resultado, né? Então, por isso que a primeira vez que a gente roda a simulação, ele pode ser meio demoradinho para carregar. Mas depois que a gente carregou tudo até o final e a gente der um play, ele vem bem estável. E olha só que legal, as pipocas já estão acontecendo ali, elas já estão começando a pipocar, né? Perceba que elas também colidem umas com as outras, né? Então, conforme as pipocas vão sendo criadas, elas vão se acumulando e se amontoando sem se atravessar. E isso é um efeito que a gente deseja muito. Agora, o que a gente precisa fazer? Preciso voltar aqui com a panela, né? Voltei aqui com a panela e a gente vai perceber, olha só, que quando eu dou um play na animação, algumas pipocas começam a atravessar a panela. Elas começam a sair para fora. Então, a gente vê que a colisão do Physics Shape, ela é calculada entre as partículas, ou seja, entre as pipocas e entre as pipocas e o chão da nossa viewport, tá? Que no caso aqui é a coordenada 000. Eu preciso então adicionar colisão com a minha panela. Por quê? Porque eu quero que as pipocas elas cresçam dentro da panela, né? E comecem a encher a panela e até transbordar para fora. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer isso com outro operador físico também, chamado Physics Collision. Já dá pra gente entender mais ou menos o que ele faz, né? Ele adiciona colisão em partículas que são físicas. Se você é um bom observador, você vai ver que a gente tem também um parâmetro chamado Collision. Só que esse Collision amarelinho aqui é para quando a gente não está criando simulações físicas, que é com o Physics Shape. Se você está usando o Physics Shape, você tem que usar também um Physics Collision. É o que eu vou fazer agora. E dentro do Physics Collision, eu preciso dizer para ele quais objetos vão ser os colliders, ou seja, com quais objetos as minhas partículas vão colidir. No caso, vai ser a minha panela. Né? Eu dei um pick e cliquei na panela, ele adicionou aqui na minha lista. Olha só o que acontece quando eu dou um play agora. Pronto, as partículas começaram a explodir para tudo que é lado. Por que isso acontece? Se a gente vier aqui dentro do Physics Collision, a gente tem essa opção aqui, ó, Hull Type. O que significa Hull Type? É o tipo de casca. Hull em inglês significa casca. E o que é essa casca, né? É como o TyFlow está considerando a geometria do meu objeto, né, dessa panela, para calcular as colisões. No caso, ele está no modo convexo. E se eu der um Display Hull, eu vou observar o que esse convexo significa. Ele considera apenas o volume externo da minha geometria, né? Essas linhas brancas estão mostrando para mim onde as colisões acontecem. Inclusive, se eu mover um pouquinho esse meu Position Icon e rotacionar ele todo para baixo e der um play, olha só o que acontece. As pipocas começam a cair, mas elas não entram na panela. Por quê? Porque o meu Physics Collision está considerando só o volume externo. Como é que eu faço para trocar isso? É só eu trocar o meu Hull Type ao invés de Convex para Mesh. E daí o que ele vai fazer? Ele vai considerar os polígonos do meu objeto para formar essa casca. E agora sim o volume interno dessa panela começa a ser considerado, né? Se eu mudar para o modo perspectiva aqui, a gente vai ver as pipocas parando ali dentro da panela, certo? O que eu vou fazer agora é voltar esse meu TyIcon para dentro da panela. Só que perceba o seguinte, olha só. Cada vez que eu faço qualquer movimento aqui, ele tem que calcular o TyFlow de novo. Fica olhando aqui no cantinho inferior esquerdo, ó. Ele calcula toda a simulação novamente. E isso torna a movimentação do objeto aqui muito lenta, fica tudo travado. Então eu posso vir aqui no meu editor e clicar nessa bolinha verde para pausar o TyFlow, né? Ele está desativado. E agora sim eu posso movimentar o meu icon livremente. Então eu vou só rotacionar ele 180 graus, movimentar ele para o 0 e subir um pouquinho
para ele não encostar no fundo da panela. E daí é só carregar o meu icon de novo e dar um play na simulação, e olha só o que está acontecendo, as pipocas começam a crescer ali dentro, né? Só que se eu voltar para minha câmera, são poucas pipocas, né? Elas não estão nem aparecendo na minha câmera aqui. Eu vou só desativar o Hull Type por enquanto, para a gente não precisar enxergar. Então o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouco a quantidade de pipocas que estão sendo criadas dentro da panela, né? Ao invés de criar 200 partículas, eu vou criar um total de 800 partículas. É bastante, mas não tem problema. Depois de algum tempinho, ele já termina de calcular. E olha só que resultado maneiro, as pipocas estão começando a crescer e até transbordar um pouquinho da panela, né? Só que a gente ainda precisa daquele efeito delas mais pipocando mesmo, né? Elas começam a ser impulsionadas para cima de uma certa forma, como se elas estivessem estourando dentro da panela, né? Pra gente fazer isso, a gente vai utilizar um truque aqui dentro do TyFlow, que eu levei até bastante tempo para descobrir, então você vai ter essa vantagem agora de descobrir através desse tutorial, né? Como a gente vai fazer isso? Aqui dentro do Physics Shape, se a gente observar, a gente também tem o parâmetro Hull. Só que esse Hull, ele está sendo considerado para as pipocas, né? Lembra que a gente falou do Hull ali do Physics Collision? O Physics Collision estava falando da panela. O Physics Shape fala da pipoca, né? Então se eu der um Display Hull, olha só como que a geometria das minhas pipocas estão sendo consideradas para elas colidirem umas com as outras, né? Ele faz também essa casca levando em conta o volume externo, né? Só que eu vou trocar esse Hull de Convex para Box e olha só o que vai acontecer. Olha só, elas se espalham muito mais. Por quê? Porque cada pipoca vai ser considerada pelo TyFlow como uma caixa, um box simples para ser considerado a colisão entre elas. E por que isso é importante para nós? Porque na hora que elas começarem a nascer aqui no fundo da panela, olha só, lá no comecinho da nossa simulação, algumas pipocas vão começar a nascer no mesmo lugar umas das outras. E dentro do TyFlow, quando uma partícula nasce meio que penetrando a outra, meio que dentro uma da outra, elas geram atrito e impulso entre elas, que é justamente o que a gente quer para que essas partículas elas sejam lançadas para fora. E o TyFlow vai fazer todos esses cálculos para a gente. Se eu voltar para minha câmera agora, olha só o resultado que a gente está obtendo. Elas começam a pular muito mais, justamente porque elas estão sendo criadas umas dentro das outras. E tem mais um parâmetro que a gente pode alterar aqui para que essas pipocas elas pulem ainda mais. É aqui dentro do Physics Shape a gente tem essa opção do Dynamics. O Dynamics controla basicamente como as partículas vão interagir entre si. E a gente tem esse parâmetro chamado Restitution, que diz basicamente quanto as partículas elas vão pular quando elas baterem umas nas outras, né? Então eu vou aumentar de 0,15 para 0,5 e olha só qual vai ser o resultado. Vou dar um play aqui na minha animação para você ver. E olha só, elas estão pulando muito mais, algumas até saltam para fora antes, né? Que é bem legal, é bem isso que a gente quer mesmo. Pra gente tirar essa caixinha verde do contorno, é só a gente desligar o Hull, tá? Aqui dentro do Physics Shape. Agora que a gente já tem a nossa animação basicamente pronta, eu quero te mostrar como a gente faz para gerar um preview disso daqui e como a gente faz para renderizar essa animação. Por que eu falo que é importante a gente gerar um preview? Porque quando a gente for mandar o render, cada frame vai ser calculado pelo Corona e isso pode demorar algum tempo, né? Então imagina que você mandou renderizar uma animação inteira, 120 frames, levou a noite toda ou até mais de um dia e daí você viu que estava com algum erro na animação e deu algum problema que você esqueceu de corrigir. Se tivesse feito um preview, não teria esse problema. Qual que é o melhor jeito da gente fazer isso? Com o TyFlow instalado, se a gente vier aqui em Tools, a gente vai ter essa opção, ó, Preview Grab Viewport, e aqui dentro a gente vai ter a opção de criar um TyPreview. O que é o TyPreview? Ele vai basicamente pegar a nossa viewport e vai fazer a animação dentro dela e salvar isso como um MP4, como um vídeo, que a gente vai poder ver e até aprovar com o cliente, se for o caso, né? Eu vou vir aqui em Preview, Create TyPreview, e aqui dentro dessa janela eu tenho algumas opções. Primeiro de tudo, o Output aqui embaixo é onde eu quero salvar o meu vídeo. Eu vou salvar ele em MP4 e vou escolher aqui o caminho no meu computador.
Algumas outras configurações aqui, olha só. Primeiro de tudo, a resolução. Você pode colocar uma resolução personalizada, né, que tá aqui igual ao meu, né, Custom Resolution, ou você pode usar a resolução aqui do Render Setup, tá, que é o Percent of Render Resolution, tá. O Frame Range, né, da onde até aonde você vai renderizar, eu deixei aqui em Active Time Segment, ou seja, ele vai renderizar a minha timeline toda, do 0 até o 120. Display Filter, eu deixo nessas configurações aqui mesmo. Appearance, eu deixo em Standard, Default Shading, Two Lights e No Override, desse jeito aqui. E as opções aqui embaixo, você pode copiar as minhas, tá? Agora eu vou dar um Create Preview, ele vai rodar toda a minha animação, desde o 0. Perceba que aqui na Viewport tá lento, porque ele tá simulando tudo, fazendo todos os cálculos, e daí ele já vai salvar o meu vídeo e abrir o meu player. Terminando aqui, e olha só que legal, dá pra gente ver ele acontecendo desde o 0. Isso aqui é mais ou menos como vai ficar o render depois que a gente renderizar. Então é o suficiente pra gente poder entender essa simulação. E agora como é que a gente faz para renderizar isso daqui? Por exemplo, olha só, eu vou trazer para um frame que a gente tenha bastante movimento aqui, talvez esse frame. E se eu mandar um preview desse meu render aqui? Olha só o resultado, eu tenho meu fundo infinito, minha iluminação, a panela tá aqui, mas cadê as pipocas? Elas não estão aparecendo. Isso é completamente normal do TyFlow, tá? Para que a gente possa renderizar as nossas partículas, existe um operador específico que a gente precisa colocar no nosso evento, que é o operador Mesh. Basta a gente arrastar ele aqui para qualquer lugar, tá? Pode ser depois do display, inclusive. Quando a gente mandar render, aí sim é que ele vai aparecer. Só que as pipocas apareceram aqui amarelas, né? Por que que isso acontece? Justamente porque se eu selecionar o meu TyFlow, aqui o objeto dele na minha viewport foi criado na cor amarela. Eu poderia colocar uma outra cor que as pipocas iam ficar daquela cor, né? Como que eu faço para essas pipocas ficarem da textura da pipoca, né? Se você se lembra, a gente adicionou blocos de pipoca, né? Aqui no nosso TyFlow. E para ele manter as texturas desses meus blocos que eu adicionei, eu preciso vir aqui dentro do meu operador Shape e aqui dentro de Instance Material eu tenho que trocar para a opção Inherit from Reference, ou seja, para ele herdar o material das pipocas que eu adicionei. Só que para isso, ó, eu tô só com a primeira pipoca selecionada. Eu preciso selecionar todas. Então eu vou selecionar a primeira na minha lista, dar um Ctrl A para ele selecionar todas e aí sim eu troco a opção. Ele vai recalcular o meu flow e daí quando eu mandar um render novamente, as pipocas vão estar com a textura certa. E olha só que legal esse resultado que a gente está obtendo, né? E daí sim a gente pode renderizar isso daqui. Então eu poderia vir aqui dentro do meu render setup, né? Ou apertar F10 no meu teclado. E aqui eu posso fazer as configurações que eu desejar. Por exemplo, na aba Common eu posso definir a resolução do meu render. No caso eu estou em 1000 pixels, né? Para renderizar em baixa. Ou eu poderia colocar 2000 por 2000 para renderizar em alta. Posso salvar, escolher a pasta em que eu vou salvar, né, aqui em Render Output. Depois aqui em Scene eu defino quanto de noise eu vou deixar cada frame, né? No caso para render embaixo eu deixaria em 8%, mas eu poderia colocar aqui 5, né, para entrega final. O denoising eu vou utilizar o da Intel CPU, GPU e AI, né, que é um híbrido entre qualidade e velocidade. O amount eu deixo em 65 mesmo. Depois aqui em Performance, a única coisa que eu faço é trocar o UHD Cache para Animation, para evitar qualquer tipo de flicker, né, qualquer defeito na minha animação. Aqui em System eu preciso trocar o Image Filter para Tint, porque eu estou utilizando o denoiser da Intel, então eu troco aqui para Tint. E os Render Elements eu não estou usando nenhum. Feito isso, basta renderizar. Então dessa forma, de uma forma bem simples, criando um flow básico, a gente consegue criar uma animação completa com o TyFlow. Foi bem tranquilo de fazer, basta a gente entender o que cada operador faz e a lógica, né, pra gente poder criar essa animação. E obviamente, se você quer ver mais animações como essa, deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que logo a gente traz mais conteúdos como esse. Ah, que resultado irado, gente! Eu sou fã do TyFlow desde a primeira vez que eu vi. Olha só, agora é a sua vez de aplicar o que aprendeu e criar também a sua versão dessa animação, tá? Não esquece de postar isso também nas redes sociais e marcar o Off3D Academy, me marcar também. A gente quer muito ver o seu resultado. E aí,
Quais são outras simulações que você gostaria de aprender aqui no TaiFlow? Comenta aqui embaixo, tá? Não se esquece também de se inscrever aqui no canal para não perder quando sair o próximo vídeo de TaiFlow ou de qualquer outra coisa relacionada à renderização de arquitetura e animações, tá? Eu fico por aqui hoje. Dá-lhe render!